Quando eu para voltar, não sabia também pegar o link no da fim, volta. tudo dá certo, né? Não, dá certo, dá certo. A gente vai insistindo até aprender. A gente está protegido. Vamos lá, gravando novamente. Vamos então dando continuidade à leitura. Vamos lá, paramos aqui, né? Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno, né? Então, nesse parágrafo, fica clara a importância dessa transformação interior, né? Ele mostra ali que esse novo homem, ele tem que exatamente, esse novo é por dentro, esse novo você deixa para trás Tem alguém que está fazendo eco do meu áudio aí. Tem que deixar para trás os nossos atos delituosos. O que significa isso? É deixar para trás tudo que a gente faz, que a gente fazia de ruim e que agora reconhece como ruim. Então, a gente precisa deixar isso para trás. A gente não pode continuar fazendo concessões, fingindo que não viu, ouvido de mercador, enganando a si mesmo, né? Nós nos auto-enganamos, a gente se engana para mantermos esses nossos vícios. E ali fica bem claro nesse parágrafo o quanto a gente não pode mais insistir nesse caminho, né? Insistir nesse meio termo, ficar ainda meio lá, meio cá, servindo a Deus e a Mamon, com uma perna em cada barco, porque o barco de Jesus está indo no caminho completamente contrário ao barco da matéria. Então, em algum momento, a nossa perna vai esticar e a gente não vai mais alcançar o trem nos dois barcos. A gente vai ter que escolher para que lado a gente vai. Então, isso a gente tem que tomar essa consciência o quanto antes, porque quanto mais rápido a gente decidir, quanto mais rápido a gente sair de cima do muro e ir para o lado de Jesus, menos sofrimento, né? A gente estava falando antes de cair a sala da dor do Cristo na cruz, mas Cristo, como vocês falaram, ele sabia que ia morrer ali e acabou. Ele estava voltando para o plano astral de onde ele realmente pertence, onde não há essa dor e sofrimento. Imagina ele olhando para a gente e vendo que a gente ainda ia durante milhões e milhões de anos ser crucificados até chegarmos no... Né? Ele olhava para a humanidade e via, pô, aqueles irmãozinhos vão ser crucificados ainda durante milhares de anos até alcançarem, infelizmente, né, até alcançarem tudo que precisa. Então, ele na verdade tinha misericórdia, tem ainda, né? Mas mesmo naquele momento de dor, ele já tinha extrema misericórdia da gente, porque ele sabia que a nossa dor ia ser muito mais prolongada e duradoura do que a dele, porque ele estava ali como uma missão, ali se encerrava, e a nossa estava só começando, né? A nossa dor, o nosso sofrimento da nossa escalada está só no início. E ele tinha essa misericórdia, ele tinha essa consciência de todo esse trajeto que nós ainda temos. Mas os nossos irmãos espirituais aqui no livro nos dão esse conselho, que o quão antes a gente definir, o quão mais rápido a gente escolher o nosso lado, mais rápido a gente vai sair dessa roda de dor e de sofrimento, né? Mas o quanto é importante a gente realmente se renovar e se tornar essa criatura nova, sair só da teoria e começar a entrar na prática, né? Alguém quer comentar? Pode falar, Janete. Quando ele fala, né, que as situações de dúvida terão chegado ao fim. Tem tudo a ver realmente com o que a gente aprende na doutrina espírita, porque a gente começa a compreender o porquê das nossas dores, né, o porquê de tudo que a gente está resgatando, que a gente está expiando. Então, não tem mais que ter dúvidas. Tem que tomar postura do caminho correto mesmo. Não é? E quando a gente começa a ver a vida
num sentido mais amplo de vida espiritual, que é a verdadeira vida, e que aqui realmente é o nosso exercício, para estarmos nessa escola, realizando as nossas provas, para poder passarmos de ano e um dia chegarmos a espíritos puros também. Quer dizer, não tem mais o que ter dúvida. Então, por que a gente está sempre errando? Por que a gente está sempre se equivocando, voltando para o mesmo erro, se a gente tem essa consciência, se a gente já tem esse conhecimento, né? Então, está em nossas mãos mudar realmente esse caminho, como você falou, seguir o barco de Jesus, ou continuar seguindo esses apelos materiais, né? A gente sabe que tudo que tem de material é importante que a gente vivencie, que a gente usufrua, porque a gente está no planeta material, né? Mas não temos que ser escravos dessas coisas materiais. Usamos naquilo que necessitamos, mas temos que estar almejando realmente ao nosso progresso espiritual. São as coisas espirituais. E o que é isso, né? É a gente realmente trabalhar o nosso código moral, o desenvolvimento da nossa moralidade. E isso a gente só consegue através dessas relações humanas com os nossos semelhantes, desenvolvendo a nossa caridade, a nossa fraternidade. Então, a doutrina espírita é maravilhosa por isso, porque ela não deixa mais dúvida do caminho que a gente tem que seguir. Se a gente ainda erra, é porque a gente quer, né? Estamos realmente optando pelo erro. E isso é muito bom, isso é maravilhoso a gente saber que tem essa luz, né? E esse puxãozinho de orelha que a gente recebe em tudo que a gente faz, a nossa consciência cobrando dos nossos equívocos. Né? Então, não tem mais que ter dúvida. Nós sabemos qual é o caminho que a gente tem que seguir. Vamos seguir esse caminho correto, né? Escorrega daqui, levanta, vamos tentar escorregar cada vez menos. Essa é a proposta, né, do Cristo e da nossa querida doutrina espírita. É isso. Cadê a Selma? Está quietinha? Mais alguém quer comentar? Bem, e exatamente como a Janete falou, né? Então, enquanto ficarmos na dúvida, que nada mais é, né, do que ficar em cima do muro, estaremos prolongando esse sofrimento. Só que nós, como trabalhadores da última hora, né, nós já recebemos a doutrina espírita que agora realmente traz e esclarece muitos véus que as outras religiões ainda tinham, né? Então a gente não tem mais desculpa. A Kardec trouxe a espiritualidade de uma forma extremamente racional. A gente agora não tem mais desculpa para dar. Acredito que a nossa responsabilidade agora é mais alta do que nunca, né? Como ele diz ali no início, nos mantermos nessa atitude mental vai ser uma resolução muito grave, mais grave do que nunca, né? Porque estamos tendo talvez a oportunidade mais clara e límpida de entender os ensinamentos do Cristo, e certamente insistir nos erros, insistir nas falhas, vão nos causar talvez aí provações e expiações ainda mais duras do que já tivemos antes, porque como, né, muito será responsável quem mais recebe, né? Então, nós estamos recebendo essa doutrina hoje em dia, através do Espiritismo, de uma forma muito clara, muito explícita. E se ainda assim permanecermos no engano, permanecermos nessa questão da dúvida, se ainda assim insistirmos na dúvida de qual é o caminho certo, infelizmente estaremos produzindo uma dor ainda maior para nos empurrar, né? Para nos empurrar na senda do bem. Mas, graças a Deus, estamos aqui reunidos exatamente buscando esse caminho, né? Procurando tirar mais o nosso pé de um barco e deixar os dois só para um lado, só para o lado do Cristo, para que a gente consiga, né, permanecer, ter o direito aí de permanecermos nesse planeta e juntos, com certeza, fazermos dele um lugar um pouco melhor, mais justo, com menos dor, com menos sofrimento, né? É o que a gente busca, é a nossa meta. Bem, continuando. Vamos até aqui, né? Paramos aqui agora. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Realmente, né? Você
você se utilizar do nome de Jesus, você interpretar as leis divinas para manter certos vícios, para manter, continuarmos nesse ciclo da matéria, né? Muita gente coloca a questão da teologia da prosperidade, né? Que quanto mais você segue a Deus, mais você vai prosperar na riqueza, nos bens materiais. Isso é um contrassenso total, né? Um exemplo de contrassenso, de você usar exatamente o nome de Jesus para ensinar o contrário do que ele veio ensinar. Em nenhum momento ele, pelo contrário, ele se a teologia da prosperidade fosse verdadeira, Jesus tinha que ter sido o maior marajá do planeta, né? Porque se existe alguém que mereceria ter toda a riqueza e as maravilhas do mundo, seria ele. E ele, no entanto, pelo contrário, deu o exemplo de que ele, mesmo merecendo essa posição, como ele não abria a mão da moral que ele veio ensinar, ele se submeteu a ao contrário, a todos os problemas e todas as mazelas possíveis e imagináveis, para que não abrisse mão da mensagem de amor, de carinho, de humildade que ele veio dar. Então, temos que ter muito cuidado com essa má interpretação que muitas vezes fazemos e que podemos estar passando isso adiante e aplicando em nossas vidas, talvez sem nem perceber. Como a gente, né, unindo ao estudo da segunda-feira passada, voltando para a questão da prece, muito cuidado com as nossas preces, né? O que a gente está pedindo para Deus? Será que a gente está realmente com esse pensamento material, pedindo a Deus dinheiro, pedindo a Deus emprego, pedindo a Deus... Quando, na verdade, a gente tem que pedir bons sentimentos, limpeza dos nossos pensamentos, boas atitudes, porque isso é que vai transformar o mundo. Não é o dinheiro, não é um emprego, não é nada disso. O resto tudo isso vai ser, na verdade, consequência. Quando nós estivermos como humanidade melhores, todos nós teremos, né? Terá trabalho para todo mundo, terá comida para todo mundo, não vai faltar nada para ninguém o dia que a humanidade como um todo estiver agindo com esse pensamento. E é isso que a gente precisa pedir para Deus. A gente precisa pedir para Deus não dinheiro, não emprego, não saúde, e sim o que eu tenho que mudar dentro de mim para que eu seja esse novo homem que vai fazer parte desse novo mundo onde nada disso vai faltar para ninguém. Quais são as atitudes? Qual é a forma, como eu devo ser para fazer parte desse novo mundo e automaticamente transformar o nosso mundo, finalmente nesse novo mundo, onde isso não existe, onde não vai ter essas necessidades, né? É isso que a gente tem que pedir, pedir pela nossa transformação interna, moral, espiritual. Todo o resto vai ser consequência. Mas o caminho é doloroso, né? Provavelmente sofreremos perdas e baixas materiais por insistirmos nesse caminho. Muito provavelmente teremos essas baixas, mas aí precisamos ser fortes ali, não podemos nos acomodar, não podemos abrir mão em prol dessas benesses materiais, né? Aí é que fica o desafio. O quão desmaterializado vamos conseguir nos tornar para não cairmos nessa tentação de se acomodar, de se esconder, de se omitir em prol de mantermos para nós, né? Porque geralmente ninguém se omite porque quer manter algo bom para muita gente. Geralmente é porque quer manter para si. Algo que beneficia a si, e aí você se omite, faz vista grossa, ouvido de mercador, e mantém aquela atitude ali, não está tão ruim assim, e finge que não viu, e vamos empurrando com a barriga, né? Então, precisamos parar com isso, porque é um contrassenso. É um contrassenso nós irmos à casa espírita, pregarmos a palavra de Jesus e em atitudes, em ações, continuarmos sendo o velho homem, né? Continuarmos mantendo as velhas atitudes na prática. É um contrassenso perante a palavra, perante os ensinamentos do Cristo, né? Alguém quer comentar? Selminha. Vou falar.
Eba! Não, você está falando com relação à prece, né? Na verdade, nós ainda não sabemos fazer uma prece, né? As pessoas tendem a usar a prece como um peditório, na verdade, né? Sempre pedindo, isso, como você falou, um trabalho, me ajuda a ganhar um viver melhor, me dá um dinheiro, não sei o quê. Então, os pedidos são sempre de ordens materiais, e é sempre para si. Acontece muito isso, né? Quer dizer, nós não sabemos ainda fazer a prece. A gente ainda não tem essa coisa. A gente sempre tem essa ideia de pedir, como se a prece não foi ela não se destinou para ser um lugar de pedidos. Por isso que eu deixo fechando meu áudio, tá vendo? A prece não é para um meio de ficar pedindo, mas é um meio de realmente a gente se conversar com Deus, se conectar com a espiritualidade, para que a gente possa realmente entender, né, assim, ouvir. Quando a gente está mais ligado à espiritualidade, a gente consegue ouvir os nossos mentores de várias formas possíveis, né? E aí a gente começa a fazer o que é certo. É o que falta, na verdade, é aprender a fazer a prece. É parar de pedir. A gente e não agradece tanto quanto deveríamos, né? E pede mais do que seria necessário, na verdade, que é um pedido sempre egoísta do nosso, né? É isso. Janete, pode falar? Essa questão, né, da gente continuar nos nossos erros, usando o nome de Jesus, é porque verdadeiramente a gente, quando age dessa forma, ainda não mergulhou profundamente nos ensinamentos do Cristo, né? Porque a gente vê realmente nós na casa espírita, a gente vê outros irmãos de outras religiões, né, vivenciando ainda de uma forma egoísta, de uma forma extremamente materialista e pregando o nome de Jesus. Eu tenho um irmão que ele é pastor, sabe? Ele é pastor e a gente conversa muito com relação a isso e ele fala: eu não entendo como é que as pessoas visam tanto o dinheiro, não é? De angariar recursos financeiros, quando não é isso que Jesus coloca no seu evangelho. Meu Deus, as pessoas não estão estudando o evangelho de Jesus, não estão meditando, porque não errariam tanto, não estariam preocupados em querer ter cada vez mais. E a gente fica muito triste quando isso se apresenta principalmente em líderes religiosos, que deveriam estar, sabe, mostrando essa simplicidade maravilhosa de Jesus, pregando o amor, a união entre seus membros, mas não, você só pode participar se você der uma quantia X, uma quantia Y. Nossa, é muito triste, é doloroso ver, sabe, locais que se dizem que pregam o Evangelho de Jesus, mas na hora de consolar, não é? de receber um irmão em necessidade, não recebe. Não é? Então, colocam realmente essa questão material. Então, é o que a gente vê. Com certeza, essas pessoas não mergulham nesses ensinamentos de Jesus, ou foi o que a gente falou, né? Nem acreditam nesse Jesus, nem acreditam em Deus. Para assumir uma postura dessa, não é? Porque os ensinamentos de Jesus são maravilhosos, são para nos unirem, não para nos afastarem, né? Então, é muito sério essa questão da gente continuar, né, nesses erros e usando o nome de Jesus, né? Ele que foi todo amor e bondade, união e fraternidade. E essas guerras santas, né, Janete, também, né? Essas Sim. guerras que falam, né, guerras santas que se falam, que botam, né, como se fossem guerras para Deus, né? E isso não existe, a visão deturpada que eles têm de, né, que Deus bom, né, que Deus é esse, né, que destrói, né, a humanidade, uma população. Nessas guerras santas a gente vê tantos, né, as pessoas se autodestruindo, né, destruindo milhares. Como é que pode crer num Deus bom agindo assim, né? E os líderes fazem uma lavagem cerebral nessas pessoas, porque assim, eles estão
eles agem, todos nós, né, temos a nossa participação, né? Mas os líderes religiosos, eles têm assim, eles conseguem fazer uma lavagem cerebral nessas pessoas. E a gente fica muito chocada, né? Eu ainda fico muito chocada com essas situações, essas guerras ditas santas, né? De santas não tem nada, né, Ana? É. Porque se Deus é amor, como você vai matar em nome de Deus, né? É contraditório, né? Realmente é contraditório. Eles querem sempre dizer que o Deus deles é diferente do seu Deus. O meu Deus é o teu Deus está errado, o meu que está certo, e vamos nos matar por isso. É a falta, como a gente leu ali em cima, é a paciência e a tolerância, né? Jesus não se acomodou, porém ele pregou a paciência e a tolerância. Doroteia também vai falar? Não, eu estava pensando nessas guerras santas, entre aspas, porque de santo não tem nada. Até crianças morrem também, são sacrificadas pela miséria que entram pela guerra. É um absurdo, é uma verdadeira loucura. Não entra na minha cabeça isso que... No ano de 2020 ainda vê essas coisas, né? Brigando e por causa de ancestrais que já estão num nível que, longe disso tudo, eles usando o nome dos ancestrais para brigar. Coisa mais triste. Eu acho de uma pobreza espiritual muito grande, né? E eu estava pensando, essa quarentena nos fazendo ficar mais em casa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de uma vida muito ativa, né? Saio muito, vou para casa espírita, faço isso, faço aquilo, muita coisa fora de casa também. Então, para mim está sendo muito bom, porque eu estou me vendo mais. A gente tem uma vida, você não tem tempo de pensar muito em você, de ver onde é que você precisa melhorar, onde é que você não precisa melhorar. Muita convivência excessiva com as pessoas. É bom conviver, mas excessivamente atrapalha. Porque a gente acaba se misturando com os outros, né, sentimentalmente, até numa boa, né, misturar de brigar, misturar até de estar feliz junto, né, de estar legal e tal. E aí você, muitas vezes, não tem um tempo para se olhar. Eu tenho olhado muito para mim, me sentido mais, entendeu? Isso, eu acho que quando voltar à vida normal, não sei se vai ser já, né? Eu sou paciente de risco, né? Vou fazer 80 anos, vou ser os últimos a entrar na vida comum, né? Eu sinto que eu vou ser diferente, que não vou ter mais aquela... sabe, aquela muito assim. Eu vou continuarei gostando das pessoas, não é questão disso, mas eu sinto que eu vou ter uma coisa mais reservada. Mas não é nada contra ninguém, é uma coisa comigo, de estar mais também comigo. Estar aqui com todos, estar comigo também. É esse exercício que eu estou começando a fazer, e é muito bom, porque senão a gente se perde, né? A gente se perde. Não que você vai cair num caminho ruim, mas se perde de filigranas suas que você podia aperfeiçoar mais, né? Prestar mais atenção em coisas que você tem que melhorar, né? Eu, enfim, estou trazendo a minha experiência de vida, né? De vocês deve ser outra, mas enfim. Mas é o benefício. Eu sou uma casa espírita que tem muita gente, né? O Bezerra tem muita gente, muito médium. São cerca de 150 médiums, é muita gente. E ativos são mais ou menos uns 100, mais ou menos, 80. Então, é muita gente para a gente se relacionar e muito ativo, né? Pessoas muito legais, muita gente que a gente ama muito, mas eu sinto que eu precisei também me achar mais. O benefício da pandemia, né? O benefício da pandemia. E até para você ajudar melhor o outro, né? Infelizmente, nem todo mundo vai aprender essa lição, né, Doroteia?
plateia. Era para todos terem esse momento de reflexão, isso né, de mesmo. interiorização, porque está no isolamento, mas infelizmente nem todos. Mas a lição está aí, para quem quiser aprender. Exatamente. Isso. A gente, sem querer, até por amor, por afeto, eu tenho vários grupos na casa de espírita, e são grupos de carinho, não é grupo de disputa, é grupo de vamos estudar, vamos treinar, não sei o quê. Então, mas de repente, isso também faz com que de repente você se misture muito com o outro, até no bom sentido, e você se perde mais de você. Foi isso que eu percebi, sabe? Então, eu estou adorando ficar comigo. Não sinto solidão, não sinto nada. Fico aqui o dia inteiro na minha casa, estudando, fazendo minhas coisas e tal, e não sinto o desespero de ir para a rua. Estou sozinha, ai, quero ir para a rua. Não sinto nada disso. Está sendo muito bom para mim. Mas ontem eu estava assistindo uma palestra de um irmão falando que as pessoas que têm assim um desenvolvimento espiritual muito intenso, que já se encontrou nesse sentido de espiritualidade, que elas estão trabalhando assim de uma forma muito boa esse isolamento, né? A gente consegue realmente entrar nessa sintonia, não está desesperado, querendo arrancar cabelos, querendo ver gente, ir para shopping, beber. Não é? A gente consegue essa serenidade porque a gente já conseguiu esse respaldo espiritual, vamos dizer assim, né? E isso que você está falando com relação a gente com a gente mesmo e com aquela sintonia que a gente tem que ter com Deus, não é? Aqueles minutinhos que o Santo Agostinho fala para nós, que a gente tem que parar e fazer aquela conexão, nosso momento, eu e Deus. Isso a gente tem que ter diariamente em nossa vida. E normalmente a gente não faz isso porque está envolvido em uma série de compromissos, né? Como você falou, não é por mal, mas você se envolve em tantos compromissos que você acaba não tendo tempo para esse momentozinho seu com Deus, não é? Então a gente vê que realmente nada é por acaso, as coisas vêm realmente para a gente tirar um aprendizado, um benefício para as nossas vidas. E que bom, né? Quem está percebendo isso. Como a Selma falou, muitos não perceberão, né? E aí a gente pode até ajudar mais o outro também, né? Porque você está se integrando melhor, então você pode até ajudar melhor o outro, né? Sem se misturar tanto, né? Com o sentimento do outro, com as coisas do outro. É verdade. Mesmo que a intenção seja boa, mesmo que seja uma coisa de afeto, mas até isso a gente precisa ter uma certa tranquilidade, ter com mais calma, né? Às vezes, no afã de ajudar, a gente acaba, às vezes, até invadindo, vamos dizer assim, né? A vida do outro na intenção de ajudar, mas a gente acaba interferindo no momento que não tem que interferir, né? Até para permitir que o outro tenha esse momento com ele mesmo. Isso. Você ficar sozinho e deixar que o outro fique também. Não é importante. Sem ser um abandono, nada disso, não é isso. Não é? Falta um parágrafo, né, Vitor? Falta um parágrafo. Precisamos ser boas companhias para nós mesmos, né? Eu acho que quem está muito desesperado para ir para a rua deveria refletir, porque, né, pelo jeito, a pessoa não está se aguentando. Então, tem que refletir, né? O que eu preciso melhorar, porque se nem eu mesmo estou me aguentando, imagino os outros, né? A gente tem que criar, assim, uma declaração de amor por nós mesmos, né? Por isso que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perfeito. Bem, estamos aí nos 10 minutos finais, antes que a sala feche. A gente fala, hein? Passa rápido, né? Quando o assunto é bom, o papo é bom, passa rápido. Eu não senti passar também. Nem eu, caramba. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do amor, né? Então, muito comum também, né, a gente encontrar
até no centro espírita, né? A gente sempre dá aquele exemplo do palestrante que quando desencarna, ele encontra aquele senhorzinho que ficava lá no fundo, e aí ele vê que aquele senhorzinho está brilhoso, iluminado. Aí ele pergunta para aquele senhorzinho, mas como é que o senhor consegue estar tão bem? E eu palestrei a vida inteira e estou aqui no umbral ainda, estou com dificuldade para sair. Aí o senhorzinho falou, as suas palestras eram ótimas mesmo. Eu pratiquei tudo que você ensinou nas suas palestras. Por isso que eu acho que eu me iluminei. E é verdade, né? Muitas vezes o palestrante... É célebre essa história, célebre. E é exatamente esse parágrafo, né? Porque muitas vezes o palestrante é aquele que fala bonito, que até emociona, todo mundo chora com as palavras, com as frases impactantes, mas na prática, no dia a dia, dentro de casa, ele não pratica quase nada do que ele fala. Ele só fala bonito daquele jeito porque ele quer exatamente aquele aplauso, aquela coisa de repente, se manter num cargo alto de visibilidade, por orgulho e vaidade, né? E aí ele fica ali, às vezes ele até tem, como ele bota ali uma intenção sincera de realmente estar passando os ensinamentos do Cristo. Esse realmente é a intenção, às vezes, do palestrante, ele quer realmente passar aqueles ensinamentos, mas ele mesmo não consegue entrar, porque ele passa o ensinamento, mas não consegue praticar. Então, ele fica na porta, né? Ele fica ali batendo na porta e não consegue adentrar, né? Pode falar, Samir. É aquela questão que as pessoas têm muita teoria para aplicar no outro e não se coloca dentro do contexto, né? Você sempre vê, estuda e fala assim, isso aqui vai servir direitinho para fulano, ciclano, beltrano, mas tem que servir para mim primeiro, né? E acontece isso. Então, quer dizer, o cara está lá falando para os outros, mas não está escutando o que ele está falando, que é ele que tem que ouvir isso mais do que qualquer outro, né? Isso é uma coisa que eu aprendi já há algum tempo, que quando eu fazia no atendimento fraterno, que o meu coordenador falou isso para mim. Pode ter certeza que aquele que chega para você com um problema é algo que você precisa aprender ou você ainda vai vivenciar. E quando você vivenciar, você vai estar com a experiência para poder passar por isso. Então, quer dizer, eu aprendi, se vem a mim é porque eu preciso. Mas se joga um tema para mim, porque eu preciso aprendê-lo primeiro antes de passar para alguém. Entendeu? E daí muitas pessoas não fazem isso, de se colocar dentro da situação. É sempre para o outro, nunca para si próprio. E as pessoas precisam fazer essa reforma íntima com a gente, né? Essa autoavaliação, o olhar para dentro. É o que falta muita gente ainda, infelizmente. Mas vai chegando, né? Vai chegando. Estou vendo um menininho aí passando. É o Dani. A gente fica... ele está tão lindo. Ele está tão bonitinho, tá lindo. Mas é isso mesmo, ele sempre Selma. foi. O palestrante é o primeiro a ouvir, né? Ele é a gente. Quando você está falando, você é o ouvido mais perto da sua boca, é o seu. A palestra antes de tudo para quem faz, né? Perfeito. A gente tem que aprender isso, porque muitas vezes a gente se torna ali, né? Fala bonito, mas acaba ficando satisfeito só com aqueles olhares, com aquela coisa que você sente que as pessoas te admiram, aí você se contenta com aquilo, fica vaidoso e esquece de fazer o principal, que é praticar o que você está ensinando, né? Fica apaixonado por si mesmo. Senão vai ficar com a cara na porta ali, não vai conseguir entrar. Tem que se fazer essa autoavaliação, né? Porque a gente sempre fala assim, poxa, fulano, ciclano tinha que ter ouvido isso. Sempre pensa que o outro que precisa ouvir. Não, né? Joana de Ângeles já diz que tudo que a gente vê nos outros é a nossa sombra. Então, tudo que a gente ouve na palestra lá, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, é você que tinha que estar aqui. É você mesmo, é para você. É para você mesmo, não é para o outro. Mas é verdade. Se a gente está ali, eu falo assim, não existe coincidências,
não é verdade? Não existe coincidências, não existe acaso. Nós estamos interligados por um propósito muito maior do que a gente consegue compreender. Então, quer dizer, se você está ali naquele momento ouvindo, é porque é para você, não é para quem não está. Porque o momento do outro vai chegar. Porque não adianta a gente querer impor que ele esteja ali ouvindo, vai fazer o vídeo de mercador, não vai entender. Não tem o alcance. Né? Se a gente está ali é porque a gente tem capacidade de entender. É só abrir os ouvidos. Ouvidos de ouvir, não é? Exatamente. Bem, meus irmãos, falta 2 minutinhos e meio, então vamos encerrando. Né? Vamos fazer não precisar voltar outra vez. Vamos fazer a prece final. Dá mó mão de obra. Tá ótimo, está maravilhoso, mas é importante a gente também ter a disciplina do horário, né? Claro, para que todos nós possamos aproveitar aí o final do dia com a nossa família. João, você quer fazer a prece final para dar um tostão da sua voz? Mas não é obrigatório, não, se você quiser. Eu faço. Tá bom, então. É que vocês falaram tudo, né? Não deixaram nada. Pô, assim, sempre tem algo a aprender, João. Você sempre tem algo a dizer. Entra de carrinho e fala reunião, quando eu ia pensar em falar, já estavam falando aí. Levanta primeiro. Faz a prece, então. Vamos fazer harmonizar. Isso aí. Obrigado, Jesus, por esse estudo, esse encontro, via internet, cada um na sua casa, que nós possamos, com o aprendizado, procurar pôr em prática, mesmo que seja pouca coisa, para que nós possamos nos evoluir. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, deixa eu falar uma coisinha. Pode falar. Deixa eu falar uma coisinha. Eu acho esse estudo um tanto quanto complicado, difícil. Como? Difícil? Eu acho. Eu acho o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, tudo muito mais fácil. Eu acho isso aí muito... Mas é porque lá você está estudando com a didática do Kardec, né? Aqui você está estudando com a minha didática, que é uma porcaria. Eu não sou professor. É porque o livro em si, não é? Não é assim. Não, estou brincando. O livro Caminho, Verdade e Vida, ele é muito filosófico mesmo. Ele é muito reflexivo, né? Não é tão direto. Não é tão É você mergulhar nas entrelinhas, João. É isso mesmo. Ele é muito, mas muito isso é assim mesmo. Tem leituras que a gente tem mais assim, dificuldades do que outras. O próximo é o dele. Gente,